Em 1992, um jovem mergulhou em uma das cavernas mais profundas do mundo e nunca mais retornou. Determinado a descobrir o que aconteceu e a recuperar seu corpo, uma década mais tarde, outro jovem corajoso liderou uma operação de resgate com uma equipe experiente. No entanto, uma terrível sequência de eventos se desenrolou. Essa é a história deles. Como sempre, recomendo que abordem este conteúdo com discrição. Até o final do século XX, o número de indivíduos capazes de mergulhar a uma profundidade de 250 metros era menor que o número de indivíduos que visitaram a Lua. Em 1992, um jovem chamado Dion Dreyer iniciou sua carreira de mergulhador aos 18 anos. Dion foi criado em uma cidade localizada ao sul de Joanesburgo, na África do Sul. Possuidor de um verdadeiro espírito de aventura, ele rapidamente se estabeleceu como mergulhador profissional e frequentemente realizava mergulhos profundos. Em 1994, com apenas 2 anos de carreira, Dion, juntamente com outros membros da South Africa Cave, recebeu um convite para explorar o Bushman's Roll, uma caverna com 283 metros de profundidade. Para colocar em perspectiva, toda a Torre Eiffel quase caberia dentro dessa caverna. Inicialmente, os pais de Dion, especialmente a sua mãe, opuseram-se a este esforço, considerando-o muito jovem e inexperiente. No entanto, o fato de terem estendido o convite apenas a indivíduos selecionados convenceu Dion de que esta era uma oportunidade única na vida e seria tolice deixar passar. Ele expressou ao seu pai que foi uma honra ser convidado a participar e foi sua natureza cuidadosa que o fez ser convidado para o time. No final, os pais de Dion permitiram que ele prosseguisse com o mergulho, que tragicamente acabou sendo o seu último. No dia 17 de dezembro de 1994, durante um dos mergulhos de treinamento, Dion perdeu a vida a 48 metros de profundidade. Ele simplesmente nunca mais reapareceu. Mais tarde, seus companheiros de equipe relataram ter testemunhado sua lanterna descendo gradualmente e eventualmente desaparecendo. Nessas profundidades, prevalece a escuridão completa e a luz não penetra efetivamente na pequena abertura na superfície. A morte prematura de Dion foi atribuída a uma teoria que sugere que ele perdeu a consciência devido à respiração extenuante necessária em grandes profundidades, resultando em um acúmulo de dióxido de carbono nos pulmões. Apesar dos esforços imediatos de seus colegas mergulhadores para localizá-lo após o trágico incidente, o corpo de Dion desapareceu nas profundezas da caverna, deixando para trás um mistério enigmático em torno de sua morte. Ao receber a notícia devastadora, os pais de Dion iniciaram outra busca pelos restos mortais de seu filho, empregando um pequeno submarino que desceu às profundezas do sumidouro. Lamentavelmente, tudo o que descobriram foi o capacete de mergulho de Dion, pois seu corpo parecia ter desaparecido inexplicavelmente. Seus pais agarraram-se à esperança de encontrar seu amado filho e dar a ele um enterro digno, não importa quanto tempo se passasse. Mas, à medida que os meses se transformavam em anos, a água dentro da caverna permanecia estranhamente parada. Eventualmente, eles decidiram honrar a memória de Dion, colocando uma placa de metal fora da caverna, com seu nome e as datas de seu nascimento e morte. Ao longo de uma década, Bushman's Roll continuou a atrair mergulhadores de todo o mundo. E em 2004, um mergulhador australiano experiente e renomado chamado Dave Shaw juntou-se a eles. Durante um mergulho no lago, acompanhado por seu parceiro de mergulho Don Shirley, Shaw se deparou com uma revelação inesperada. Normalmente, os mergulhadores na caverna aderem a uma corda guia, descendo até o fundo, explorando brevemente o chão da caverna enquanto mantêm o controle da corda e, em seguida, iniciam a árdua subida. No entanto, Shaw assumiu um risco que outros raramente ousavam correr. Ele se aventurou longe da segurança da corda guia para explorar os arredores. Equipado com uma lanterna no braço, ele iluminou meticulosamente as paredes da caverna. Quando ele se desviou ligeiramente para o lado, permitindo que o feixe de luz varresse o chão, ele teve um vislumbre do que parecia ser um rosto humano. Para sua surpresa, era uma caveira adornada com dentes notavelmente bem preservados. Dave estendeu o feixe da lanterna e observou um homem, ou melhor, um esqueleto, totalmente equipado com uma roupa de mergulho com cilindros de oxigênio. Dada a descompressão prolongada necessária após passar cada minuto nessas profundidades, cada segundo tinha um significado imenso. Consequentemente, Dave não tinha condições de examinar a cena em detalhes. Ele anotou mentalmente o local onde descobriu o esqueleto, reconhecendo-o como Dion Dreyer. A viagem de volta exigiu 8 horas de Dave, entre as várias paradas de descompressão. Ele teve que progredir gradualmente, passando várias horas a poucos metros da superfície.
Ao chegar à superfície e retirar seu traje de mergulho, Dave imediatamente expressou sua intenção de recuperar o corpo de Dion. Ele mencionou que o local não era um declive íngreme, mas suas tentativas de movê-lo o deixaram sem fôlego e exausto. Consequentemente, considerou inseguro continuar a uma profundidade de 260 metros. Dave compartilhou com seu amigo e parceiro de mergulho, Don, que ele sonhava em encontrar o cadáver de Dion na caverna antes da descoberta real. Don não tinha dúvidas sobre a premonição de Dave. Na época, Dave era um mergulhador experiente e confiante de 50 anos, renomado e respeitado na comunidade do mergulho. Em resumo, Dave era um indivíduo que tinha uma profunda paixão pelo mergulho. Antes de seguir a carreira de mergulhador, ele trabalhou como piloto, especificamente pilotando pequenas aeronaves para fins de pulverização agrícola em fazendas na Austrália. Foi nessa época que ele cruzou o caminho de Anne, sua futura esposa. Mais tarde, Dave assumiu a função de piloto em uma organização missionária em Papua Nova Guiné. Eventualmente, ele e Anne se mudaram para Hong Kong, onde Dave continuou seu trabalho como piloto, enquanto também se aprofundava no mundo do mergulho. Foi nessa época que Dave fez amizade com Don Shirley, que abriu uma loja de mergulho na África do Sul. O encontro inicial aconteceu na África do Sul, onde se tornaram amigos enquanto exploravam as profundezas da mina abandonada de Comat Springs. Ao longo de 2 anos e meio, Shawn e Shirley passaram mais de 100 horas debaixo d'água juntos. Don relembrou com carinho a experiência de mergulhar ao lado de Dave. Após seu primeiro mergulho em Bushman's Roll, Shawn se encontrou com os pais de Dion Dreyer e fez uma promessa de organizar uma expedição para recuperar o corpo de seu filho das profundezas. É importante notar que os pais de Dion não insistiram neste esforço. Foi uma iniciativa do próprio Dave. Dave afirmou que precisava de um propósito para continuar mergulhando e agora tinha um. Juntos, Dave e Don procuraram outros mergulhadores qualificados, capazes de operar em profundidades extremas. E elaboraram em colaboração um plano para trazer o corpo de Dion de volta à superfície. A esposa de Dave costurou cuidadosamente uma bolsa especial que seria usada para transportar o corpo de Dion, passando-o de um mergulhador para outro até chegar à superfície. Esta bolsa foi considerada necessária caso o corpo começasse a se deteriorar, pois não se sabia quanto tecido mole restava ou em que condições se encontrava. Embora fosse teoricamente possível que o corpo permanecesse intacto devido à sua submersão prolongada sem exposição ao oxigênio, 10 anos se passaram, e afinal, Dave tinha vislumbrado uma caveira dentro do capacete de mergulho. Além disso, a equipe conseguiu contratar os serviços de um diretor de cinema, que concordou em criar um documentário sobre sua extraordinária expedição. Dave recebeu um capacete especialmente projetado que tinha uma câmera fixada de uma maneira que permitia capturar sua perspectiva. Essa modificação foi significativa porque exigiu uma mudança na forma como ele carregava sua lanterna. Normalmente, ele a prendia ao braço, mas quando se tornava obstrutivo, ele a pendurava no pescoço. Mas, devido ao aumento do tamanho do capacete, Dave não conseguia mais pendurar a lanterna no pescoço. Consequentemente, ele tomou a decisão de deixar a lanterna flutuar ao seu lado e recuperá-la quando necessário. Embora possa parecer inconsequente, o posicionamento da lanterna é de grande importância, pois cada aspecto do traje do mergulhador é cuidadosamente considerado. Nada deve ser deixado ao acaso ou obstruir o mergulhador, e é fundamental que o mergulhador esteja ciente da localização exata do seu equipamento, principalmente durante mergulhos longos que podem durar 6, 8 ou até 10 horas. Por exemplo, é fundamental garantir a hidratação antes do mergulho, mas consumir uma quantidade significativa de água leva à necessidade de urinar. No entanto, a roupa de mergulhador é impermeável a líquidos, necessitando de uma roupa bem vedada para manter a temperatura corporal do mergulho e evitar o aparecimento de hipotermia grave durante longos períodos debaixo d'água. Como consequência, até mesmo o processo de aliviar-se durante o mergulho é regulado nos mínimos detalhes. É evidente por tudo isso que cada detalhe em uma roupa de mergulhador tem significado, e mesmo a menor mudança na posição da lanterna pode ter consequências. A maioria dos especialistas que examinaram este caso acredita que o desastre ocorrido em Bushman's Roll foi resultado do posicionamento da lanterna de Dave e Shawn. Uma semana antes do mergulho, Dave e Don foram a um lago para praticar o procedimento de colocar os restos mortais de Dion Dreyer na bolsa. Durante o ensaio, Don ficou deitado no fundo do lago, enquanto Dave colocava a sacola sobre ele. A prática foi bem sucedida, e eles estimaram que todo o procedimento não levaria mais que 6 minutos. Portanto, Dave só teria que passar mais 6 minutos no chão da caverna. Em seu site, Dave escreveu sobre o mergulho planejado, afirmando que envolveria a recuperação do corpo de Dion. Ele mencionou que o mergulho estava em fase final de planejamento e aconteceria entre 4 e 12 de janeiro de 2005.
Esperava-se que este mergulho fosse único e significativo, com previsão de passar até 5 minutos a uma profundidade de 270 metros para recuperar o corpo. Isso resultaria em um mergulho de 680 minutos no CCR. Em caso de emergência, o mergulho se estenderia para 764 minutos. Uma vez no fundo do mar, o procedimento era o seguinte: primeiro, remover o equipamento de mergulho de Dion. Em seguida, colocá-lo em um saco para cadáveres especialmente projetado. Depois, prender um cabo ao equipamento de mergulho dele. Feito isso, o mergulhador deveria retornar à linha de descida com o saco para cadáveres e a outra extremidade da linha do cabo presa ao equipamento de mergulho. Então, conectar este cabo à linha guia e começar a subida com o corpo. Todo esse procedimento precisava ser realizado em apenas 5 minutos. A prioridade principal era recuperar o corpo de Dion, seguida pela recuperação do equipamento de mergulho. Caso surgisse alguma dificuldade durante a subida com o corpo, ele seria preso à linha que levava à superfície e poderia ser puxado posteriormente. Supondo que a subida com o corpo ocorreu sem problemas, o corpo seria entregue a Don Shirley quando eles se encontrassem a uma profundidade de 220 metros, durante a subida de Dave. Durante a descompressão, os mergulhadores de apoio verificariam periodicamente o bem-estar de Dave. Dave também escreveu: após cada pausa para respirar, inalarei 100% de O2 em um circuito aberto para limpar o ar do meu sistema antes de retornar ao rebreather. Mas apenas quando estiver a 6 metros ou mais. Abaixo de 6 metros, limparei meu sistema com 50% de gás O2. Além disso, teremos uma câmara de recompressão portátil para 2 pessoas localizada a 70 metros da entrada da caverna. Esta câmara é capaz de levar um mergulhador até 90 metros. No caso de um grande incidente de descompressão, preparamos mais de 50 cilindros de hélio e 14 cilindros de oxigênio para transportar o mergulhador da entrada da caverna até a câmara. Uma equipe de resgate da mina estará de prontidão, junto com um médico e outra equipe e equipamentos médicos. Como você pode ver, o planejamento envolvido nesta tarefa era bastante significativo. No dia 8 de janeiro de 2005, Bushman's Rolls foi isolado pela polícia devido à operação em andamento, que tecnicamente transformou a área em cena de crime. Dave, Don e outros 9 mergulhadores se reuniram e Dave fez um discurso. Ele enfatizou para cada mergulhador que a pessoa mais importante no mergulho eram eles próprios. Em uma conversa privada, Dave também informou a Don que, se precisasse de ajuda, sinalizaria para Don usando sua lanterna. Ninguém mais na equipe estava ciente deste acordo. Don perguntou a Dave se ele queria que ele descesse nas profundezas caso encontrasse algum problema. Shawn ponderou a questão e respondeu afirmativamente, mas com a condição de que só desceria se sinalizasse com a lanterna. Don Shirley também deixou uma mensagem para a equipe reunida, afirmando que, se Dave ou ele mesmo não sobrevivessem, seus corpos deveriam permanecer no lago e eles não deveriam buscá-los. Cada mergulhador entendia seu papel e responsabilidades, com profundidades específicas atribuídas a eles, e sabiam quando precisavam agir. Nos momentos finais da tarefa, Dave deveria passar o corpo a Don, que estaria esperando a 220 metros de profundidade. Depois disso, os mergulhadores de apoio continuariam passando o corpo para cima ao longo da corrente. A missão começou às 6 e às 6h13 Dave Shawn apertou a mão de Don Shirley, garantindo-lhe que eles se encontrariam novamente em 20 minutos. E então, ele mergulhou desaparecendo nas águas escuras do Bushman Roll. Na sequência, Don fez o mesmo. Os mergulhadores, responsáveis pela transferência do corpo de Dreyer para a superfície, assumiram as posições designadas. Demorou apenas 11 minutos para Dave chegar ao fundo, onde teve que localizar o corpo em 2 minutos. Estimou-se que o corpo de Dion Dreyer ressurgiria 70 minutos após o início do mergulho, enquanto Dave precisaria de várias horas de descompressão antes de retornar. Eles levariam aproximadamente 10 horas para ressurgir com segurança, pois era necessário um longo período de descompressão para prevenir a doença descompressiva. 13 minutos se passaram desde o início da missão e era provável que Dave já tivesse alcançado o chão da caverna, com Don também submerso. Os trabalhos estavam em andamento e previa-se que o corpo de Dreyer, perdido há uma década, ressurgiria em breve. Os pais de Leon Dreyer estavam esperando na entrada da caverna. Eles chegaram depois que Dave entrou na água, para evitar qualquer pressão adicional sobre ele. Os demais membros da equipe de mergulho e o diretor do documentário também estiveram presentes na beira da água. 70 minutos se passaram, o tempo designado para o corpo de Dion ser trazido para a terra, mas não havia sinal de ninguém. Com o passar dos 75 minutos, as águas do Bushman Roll
permaneceram estranhamente calmas. A equipe de mergulho, observando a superfície, inicialmente especulou que Dave havia simplesmente alterado seu plano e que estava tudo bem. Mas talvez ele tivesse recorrido a um plano B desconhecido. Porém, com o passar do tempo, 2 mergulhadores de apoio ressurgiram sem ter visto ninguém. Abaixo ficou evidente que algo terrível havia acontecido. As horas se passaram, um período de tempo incrivelmente prolongado. Um dos mergulhadores de apoio designados para encontrar Dave de repente avistou 2 outros mergulhadores subindo. Um deles segurava uma lousa especial para comunicação subaquática. Quando a lousa ressurgiu presa a uma garrafa plástica cheia de ar, os membros da equipe interpretaram isso como um sinal de que nenhum dos 2 mergulhadores iria retornar. Outro mergulhador decidiu mergulhar na esperança de encontrar Dom e conseguiu. A luz que ele viu nas profundezas da caverna era de Dom. O mergulhador chegou até lá, fez contato visual e perguntou se estava tudo bem. Dom então entregou-lhe sua lousa, na qual ele havia rabiscado as palavras: Dave não vai voltar. O mergulhador de apoio enviou a lousa de volta, e do outro lado estava escrito o plano de descompressão de Dom. Dom acabou indo mais fundo do que o planejado e sua condição era arriscada. Tudo o que podiam fazer era esperar. Após 12 horas e 32 minutos, Dom finalmente voltou da operação. Ele foi retirado da água e colocado em uma câmara de recompressão. Depois de passar 7 horas lá, ele foi levado ao hospital. Nas 2 semanas seguintes, ele passou por mais 10 sessões na câmara de recompressão. Demorou mais de um mês para ele voltar a raciocinar com clareza e andar sem perder o equilíbrio. Dom forneceu um relato do que aconteceu na caverna. Quando alcançou a profundidade desejada, ele sabia que Dave deveria estar a caminho da superfície. Ele deveria ter visto bolhas e o brilho da lanterna de Dave. Porém, quando olhou para o fundo, não havia bolhas. Ninguém estava se aproximando. Apenas o leve brilho da lanterna, que permanecia imóvel. Dom deduziu que Dave provavelmente estava sofrendo de narcose por nitrogênio, uma condição semelhante à intoxicação por álcool. Com a intenção de ajudar o amigo, Dom decidiu descer ainda mais, apesar de estarem separados por uma profundidade de 50 metros de água. Ao atingir aproximadamente 243 metros, mais fundo do que jamais havia se aventurado antes, ele ouviu um estalo. A pressão da água fez com que seu controlador de oxigênio se quebrasse. Foi nesse momento que Dom percebeu que não poderia mais prosseguir com sua missão de resgate e que precisava priorizar sua segurança. Sem o controlador, ele teria que regular manualmente a concentração de oxigênio, uma tarefa desafiadora e perigosa, já que altos níveis de oxigênio em tais profundidades podem levar à perda de consciência. Virando-se, Dom observou que o abismo escuro da caverna havia engolido completamente a linha de chão. Agora, além de perder o amigo, Dom enfrentava outra difícil situação. Ele se encontrou 30 metros mais fundo do que o planejado, resultando em um tempo de descompressão prolongado e desencadeando uma reação em cadeia. Durante a subida, Dom começou a sentir náuseas, tontura e perda de controle. No entanto, ele perseverou e continuou a ascender. Ao se aproximar do teto da caverna, onde uma passagem estreita o aguardava a uma profundidade de aproximadamente 49 metros, uma onda de fraqueza tomou conta dele, levando-o a desconectar o rebreather. Este dispositivo absorve o dióxido de carbono da respiração exalada do mergulhador e o reabastece com oxigênio para a inalação. Agora, Dom contava com o aparelho respiratório de emergência, ajustando manualmente os níveis de oxigênio enquanto respirava pelo tubo. Imediatamente, um redemoinho envolveu seu entorno. Dom não sabia a causa, mas uma pequena bolsa de hélio se formou em seu ouvido interno, causando fortes tonturas. Parecia que ele estava preso, girando dentro de uma máquina de lavar. De repente, o brilho das lanternas se aproximou dele e ele se agarrou desesperadamente a algo que acabou salvando sua vida. Com pura determinação, ele continuou sua árdua subida. Descendo, eles transmitiram uma mensagem da esposa de Dave, que já havia sido informada de sua situação. A mensagem expressava o amor dela por ele e o exortava a perseverar e enfrentar as consequências. Depois de mais de 10 horas cansativas, Dom finalmente se aproximou da superfície e teve um vislumbre de luz. No entanto, ele sabia que não poderia simplesmente ressurgir, pois precisava passar por várias horas de descompressão logo abaixo da superfície, antes de finalmente ressurgir. Enquanto isso, Dave, seu leal amigo e parceiro, nunca mais voltaria. Na altura, a esposa de Dave, Anne, estava em Hong Kong, optando por não o acompanhar nos seus mergulhos e permanecendo felizmente inconsciente dos seus esforços subaquáticos. Os mergulhadores restantes mal tiveram tempo de se despedir de Dave e aceitar o fato de que Bushman's Roll havia se tornado seu local de descanso final. Alguns dias depois, eles voltaram à caverna para recuperar as linhas de mergulho que usaram.
Foi então que um mergulhador policial se aproximou de um deles e revelou que havia descoberto os corpos de Dion e Dave presos na caverna. Quando um dos mergulhadores chegou ao local descrito, ele de fato testemunhou Dave Shaw, com as costas pressionadas contra o teto da caverna, com o corpo sem cabeça de Dion Dreyer flutuando logo abaixo dele. Era evidente que a lanterna de Shaw havia ficado presa nas linhas da caverna, fazendo com que os corpos subissem quando as linhas foram retiradas. No final, Dave Shaw trouxe Dion Dreyer de volta à Terra com sucesso, mas tragicamente perdeu a própria vida no processo. As circunstâncias que cercaram o ressurgimento deles e a causa da morte de Dave Shaw ainda eram um mistério que precisava ser desvendado. A polícia descobriu o capacete da câmera de Dave, que continha imagens com potencial para esclarecer essas questões não respondidas. Ao chegar ao chão da caverna, Dave se separou da linha e localizou Dion. No entanto, ao tentar colocar Dion na bolsa especial, algo deu errado. O vídeo estava mal iluminado, tornando difícil discernir o desenrolar exato dos eventos. Mesmo assim, a respiração pesada de Dave podia ser ouvida claramente. Quando Dave alcançou o corpo sem vida de Dion, seu relógio indicava que 12 minutos e 22 segundos haviam se passado desde o início de seu mergulho. Com pouco mais de 1 minuto passado no chão da caverna, enquanto Dave tentava manobrar as pernas de Dion para dentro do saco, uma nuvem de lodo subitamente subiu do chão, obscurecendo momentaneamente a cena. Assim que o lodo assentou, Dave foi confrontado com a visão inesperada da cabeça destacada de Dion e seu corpo flutuando diretamente na sua frente. Surpreendentemente, a preservação de Dion foi muito melhor do que o previsto, assemelhando-se a uma figura mumificada, composta de uma substância semelhante a sabão, em vez de um esqueleto coberto de lodo. É natural questionar por que Shaw não abortou a missão, especialmente considerando sua respiração difícil e o fato de que Dion, que estava amarrado a uma corda, poderia ter subido à superfície sem ser colocado na bolsa. Mesmo assim, Dave persistiu em seus esforços, levando ao surgimento da próxima complicação. Para prender a bolsa sobre o corpo, Dave precisou das 2 mãos, o que o fez soltar a lanterna, que flutuou ao seu lado. De acordo com Don Shirley, que mais tarde viu esta filmagem, este foi um erro significativo. É crucial para um mergulhador nunca permitir que nenhum de seus equipamentos flutue livremente. Inicialmente, Don discordou da decisão de Dave de mudar a posição da lanterna em seu traje. Depois de lutar com a situação por mais de 2 minutos e meio, passando um total de 3 minutos e 49 segundos no chão da caverna, Dave pegou uma tesoura, com as mãos tremendo sob a imensa pressão e a mistura de gases em seus pulmões. Sua frequência respiratória continuou a aumentar e de repente ele perdeu o equilíbrio. Navegando por uma nuvem de lodo, ele voltou para Dion, enquanto verificava continuamente a hora em seu computador de mergulho. Depois de passar 5 minutos e meio no fundo, percebeu que era hora de partir. Conforme ele se movia, o lodo abaixo dele se mexeu e ele parou abruptamente. O cordão de sua lanterna havia se enroscado. Dave tentou várias vezes se libertar usando a tesoura que ainda segurava, mas todos os esforços foram em vão. Sua respiração tornou-se cada vez mais rápida. Na marca de 21 minutos de mergulho, os sons começaram a diminuir. Os pulmões de Dave Shaw ficaram cheios de dióxido de carbono, fazendo com que ele perdesse gradualmente a consciência. Depois de mais de 1 minuto, todo o movimento cessou completamente. Ao revisar o vídeo após sua recuperação, Don sentiu uma profunda empatia por seu amigo e ficou curioso para saber como Dave teria se sentido naquele momento. Em um experimento pouco convencional, Don conversou com um especialista monitor de dióxido de carbono. Conectado ao computador, ele começou a reproduzir o vídeo e a imitar os padrões respiratórios de Dave. À medida que o vídeo avançava, Don começou a fazer 36 respirações superficiais por minuto, uma taxa significativamente mais alta do que a faixa normal de 14 a 18 respirações por minuto. A extrema hiperventilação de Dave, agravada pelo uso de um rebreather, tornou-se evidente. Eventualmente, quando Dave começou a perder a consciência, ele respirava apenas 6 vezes por minuto. Don replicou esse padrão e quase perdeu a consciência. Quando a esposa de Dave soube que o corpo dele, junto com o de Dion, havia sido recuperado das profundezas, ela sentiu uma mistura de decepção e tristeza. Ela sabia o quanto Dave amava mergulhar e esperava que ele permanecesse em Bushman's Rolls para sempre. Meu nome é Vincent, e se você chegou até aqui, obrigado por me assistir. Se você tem sugestões de histórias que poderiam ser contadas no canal, você pode preencher nosso formulário. O link está na descrição do vídeo. Mais uma vez obrigado e espero ver você no próximo vídeo.